Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho 15 minutos para explicar para vocês alguns insights desse livro que eu terminei de ler essa semana, e eu preciso de 15 minutos do seu tempo para a gente poder, para eu poder te convencer a ler esse livro, aplicar aquilo que faz sentido na tua vida e melhorar a tua qualidade de vida aí para quando você envelhecer. Então, primeiro de tudo, né, o livro, para quem não conhece, é esse livro aqui, ó, ele chama Outlive, né, ele era um livro que estava em inglês apenas, né, ele foi traduzido para o português, então agora ele já tem no Brasil, e é um livro bem grande, tem mais de 400 páginas, né, um livro denso, se você for olhar para a estrutura dele de leitura, mas é um livro sensacional, tem alguns temas, algumas coisas que eu preciso compartilhar aqui com vocês, e que vai ajudar a gente a melhorar a nossa longevidade. Mas antes de explicar, eu quero dar algumas dicas para vocês. Eu vou escrever aqui algumas coisas, então eu considero muito importante que você faça o mesmo. Pegue um lápis, uma caneta, vamos nesses 15 minutos a gente pensar junto, escrever junto e ajudar a fixar melhor as mensagens aí que eu vou passar para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, quem que é esse cara, né? Quem que é esse Peter aqui? O Peter, ele é um médico, né, que ele se especializou no contexto de longevidade, é um médico que teve muitos problemas ali em relação à sua saúde, em termos voltados para a parte de exercício físico, ganho de peso, alimentação, e ele resolveu, num determinado tempo ali, fazer algumas mudanças de vida, focar a tua estratégia de medicina ali na parte de longevidade. Então, ele traz isso. Claro, fizeram muitos testes, ele fez muitas coisas com ele, com os pacientes dele, traz ensaios clínicos, então por isso que é um livro bem enriquecedor e bem completo, tá? Mas vamos lá, nos 4 primeiros pontos do livro, quando ele começa o livro, ele já começa assim, já assustando um pouco as pessoas, né? Por que é assustando, né? Ele começa falando sobre 4 situações, 4 possibilidades que pode estar atrapalhando a sua longevidade, né? Ou seja, você envelhecer com mais saúde. A primeira, né? Ele fala sobre doenças cardiovasculares, que são doenças do coração, né? Relacionadas ao coração. Ele fala também, né? De câncer. Ele fala ali de demência. E ele fala também de diabetes, tá? Então ele já entra assim, ó, pá, isso daqui pode atrapalhar você, pode fazer com que lá no final da tua vida você não tenha longevidade, porque você pode ter esses 4 tipos de doenças, vamos dizer assim, no decorrer do tempo, né? E aí, a primeira coisa que ele vai fazer já é deixar de cara que o exercício físico ajuda a diminuir. Não significa que vai eliminar, mas ajuda a diminuir. Então, ele fala o tempo todo sobre essa questão de exercício físico, tá? Então, se você tá nesse vídeo e tá assim, será que exercício físico vai fazer bem? Será que não sei o quê? Será? Fica que você vai ver que vai. Depois disso, pessoal, ele explica bastante ali a diferença, né, da medicina 2.0 e medicina 3.0. Vamos lá, por que ele fala sobre essa diferença de medicina 2.0 e 3.0? Primeiro, a 2.0, ela é mais focada em remédio, tá? Remédio. Estou doente, né? Fiquei doente. Procurei o médico, que é o que a gente vê hoje, né? E a 3.0 mais focada na prevenção, tá? Então, a 2.0 é o que a gente trabalha hoje no nosso dia a dia. Colocamos lá, comecei a sentir uma dor, sei lá, em alguma região, comecei a ter problema ao ir ao banheiro, comecei a ter alguma coisa. Você procura o médico vai começar a tratar você em cima daquilo ali. E, às vezes, aquela doença, aquele problema, ela já tá ali faz anos já. Só que você não tem como saber, né? Ou tem, né? Se a gente pensar na medicina 3.0, que é o que ele traz ali, tá? Então, ele traz ali que a medicina 3.0 seria o ideal, tá? Seria um mundo bonito, perfeito, assim, pra gente trabalhar. Só que a medicina 3.0, ela influi muito, ela conecta muito com o ser humano. Então, assim, ela depende muito mais do paciente do que necessariamente do médico, tá? Por que isso? Porque aqui vai entrar os tratamentos que não necessariamente envolvem remédio,
E quando você que tem avó, mãe, pai mais velho, e aí eles começam a ficar doentes, eles vão lá no médico, eles não querem ouvir o que o médico tá falando. Passa o remédio aí, doutor, que eu preciso tomar aquele remédio X, PTO. Então, esse tipo de coisa é mais difícil quando você vai na 3.0, porque você precisa que a pessoa se movimente, que ela faça as coisas. Então, ela entra na responsabilidade. Por exemplo, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que correr atrás de algo, por exemplo, tá? Abrir mão de alguma coisa. Então, quando você coloca isso na mão da pessoa, como eu posso falar, do sujeito, né, que seria, por exemplo, eu, você e tal, isso torna mais difícil, tá? E também mais custoso, porque se você for ver, tem muitos investimentos ali para medicina 2.0, porque é mais fácil o remédio, né? É mais barato, às vezes, do que você pegar ali e ir na prevenção, tá? Então, isso é um dos highlights que ele explica lá no livro. Gente, eu não vou fazer resumo do livro para você não ler o livro, tá? Aqui eu vou dar o máximo do que eu amei, do que eu aprofundei, do que eu não gostei também, para que você tenha vontade de ler e você tire as suas insights e a gente possa trocar junto também, tá? Então, beleza, esse é o ponto. Aí, depois ele explica também duas coisas legais, que é sobre o tempo de vida. Vou mudar aqui, ó. Que ele fala sobre tempo de vida e tempo de saúde, tá? Porque são coisas diferentes. Por que são coisas diferentes? Quando a gente fala de tempo de vida, a gente tá falando de idade mesmo, né? Quando a pessoa chega ali a, sei lá, 90 anos, 100 anos, tal. Quando a gente tá falando de tempo de saúde, a gente tá falando como a pessoa chega nessa idade. Tipo, ela chega cansada, ela chega capada, ela chega mais ou menos, ela chega doente, ela chega saudável, então como que ela chega, né? E ele explica que conforme o tempo vai passando, ou seja, depois dos 60 anos, você tende a ter um declínio, ou seja, cai, né, o seu declínio cognitivo, a sua força e principalmente a sua saúde emocional, tá? Então, isso, ele desconecta quando você começa a ter ali mais de 60 anos, isso vai atrapalhando ali, né? É normal do ser humano que isso vai acontecendo. Então, ele explica essa diferença, e no último capítulo ele frisa bastante a parte da saúde emocional. E por que ele fala disso? Para a gente tratar essa medicina 3.0 aqui, que eu estava comentando, para ajudar com que esses 60 anos mais aqui, você termine bem, né? Você não termina ele mal, você não fique... Se você vai envelhecer, todo mundo vai, só que envelhecer melhor, né? Conseguir carregar uma sacola de mercado, conseguir descer de uma calçada com equilíbrio sem cair, enfim, outras coisas ali que ele fala também, tá? E aí, voltando um pouquinho aqui, ó, nessa parte da medicina do 3.0, eu também tenho um outro ponto para falar aqui. Aqui, ele fala de algumas coisas. Essa é a parte do livro maior, tá? Ele fala sobre exercício, nutrição, sono, saúde emocional e remédios e suplementos, tá? O livro, ele vai em cima dessa parte aqui, ó, dessa parte inteira aqui, tá? Então, em alguns momentos, ele fala sobre exercício, tá? E eu já vou te dar algumas dicas aqui do que ele trouxe, mas ele fala sobre fazer exercício, ele fala sobre ter uma dieta equilibrada, né? Uma alimentação equilibrada, ele fala sobre sono, saúde, né? Que eu falei de saúde emocional, e também fecha ali com suplemento e remédio, tá? Que não tem problema, gente, as pessoas consumirem suplementos, remédios e tal, mas que isso seria uma última estratégia, que normalmente ele deixa mais para o final. Vou falar só por cima, assim, a questão do tópico, né, de exercício. Ele fala, né, de que antes, vamos pensar nas nossas ancestrais, a gente tinha que caçar para comer, a gente tinha que levantar para ir numa padaria para comprar um pão, a gente tinha que levantar para fazer mercado. Hoje em dia você pega o aplicativo do celular, você faz mercado, você faz tudo ali. Hoje em dia você pega uma lata de um whey, por exemplo, você bate numa água, pronto, você já tem proteína. Antigamente você precisava caçar um bicho para poder comer a proteína. Então ele explica que a gente está tendo um declínio disso, né? Cada vez mais a nossa sociedade está melhorando com a questão de tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente está perdendo esse ponto voltado para longevidade, né, de ter um corpo melhor ali, tá?
Então, ele foca nisso, ele fala que a ideia, né, isso eu tô falando, ele fala, e eu também assisti 3 outros episódios de podcasts de pessoas médicas comentando o livro, para também, né, trazer opiniões diferentes aqui para vocês. E eles falam que o ideal, em média, é a gente ter 4.000 passos por dia. Então, se você tem um relógio aí que marca passos, já vai te ajudar a ter uma ideia se você está dentro dessa estratégia ali ou não, tá? Então, ele fala também dessa parte de 4.000 passos por dia. Ele fala de 4 passos por dia. Ele fala também, junto com os outros podcasts, um conjunto de que é ideal, tem média ali de 2.000, 2.100 calorias gastas por semana com exercício físico, tá? Então, assim, vou na academia, vou fazer alguma coisa, tal. Então, tem que ter esse gasto aí de mais ou menos 2.100 calorias ali de exercício físico, tá? Ele traz isso como e um ponto importante, tá? Que eu não sei se vocês sabem. Vocês sabem a diferença entre exercício físico e atividade física? Porque isso é muito importante, tá? Qual que é essa diferença aqui, ó? Quando eu falo de exercício físico, eu tô falando de planejamento. Por exemplo, 5 vezes na semana eu faço musculação, 3 vezes na semana eu corro e jogo vôlei 1 vez na semana. Isso é exercício físico, tá? O que eu faço aqui? Eu me planejo, eu tenho essa estrutura já montada. O que é atividade física? Vou até a padaria a pé. Sei lá, ando até a casa da minha mãe. Ando os 4.000 passos por dia lá. Levanto, sento. Isso é atividade física, tá? Ou seja, você levanta, senta, você se movimenta, você vai, você volta. Mas existe diferença, pessoal, entre um e outro, tá? Porque esse daqui ó, é o que vai chegar nas suas zonas de frequência cardíaca, que vai te ajudar a melhorar o condicionamento. Esse daqui, se você for uma pessoa sedentária, sucesso, tá? Vai dar bom. Mas se você não for uma pessoa sedentária, isso aqui não é o suficiente, tá bom? Então, esse ponto importante aí também que ele trouxe, falando de exercício. Vou pular um pouco para a nutrição, tá? Porque eu quero que vocês leiam o livro. A nutrição, ele fala bastante que hoje em dia a gente está num momento da crise da abundância, ou seja, a gente tem tudo a qualquer momento, basicamente, né? Então, eu preciso, eu quero comer um macarrão. Aí você vai lá, você faz um macarrão para 20 pessoas, que você pode comer. Eu sei que daqui a pouco eu tô falando no geral, tá, gente? É claro que tem muitas pessoas em situações de vulnerabilidade, mas, no geral, a gente tem condições de ter alimentação demais. Então, a gente acaba comendo mais do que a gente deveria. No livro, inclusive, ele fala que a ideia é você sair da mesa com um pouco de fome. Não fome no sentido de, meu Deus do céu, eu tô passando fome, não comi, né? Não comi o suficiente. Ele fala no sentido de sair satisfeito, né? Não sobrecarregando o teu corpo, porque quanto mais comida você coloca para dentro do teu corpo, mais o seu corpo vai ter que trabalhar para aquela comida ser digerida, ou seja, mais você vai gastar seus órgãos, as suas coisas vitais aí, tá? Então ele fala muito que a gente precisa tomar muito cuidado com essa crise de abundância, né? De tipo ter tudo, meu Deus, eu preciso comer tudo, vai acabar o mundo. E isso pega muito. Ele fala de jejum, ele fala de dieta cetogênica, ele fala de um monte de tipo de dieta, então aconselho você ler essa parte de nutrição, que vai ser interessante. Sono, né, quando eu tô falando aqui do sono, aqui, gente, é inegociável, tá? Ele traz muitos ensinamentos lá, ele traz estudos clínicos que foram feitos com pessoas que dormiam menos, e aí quando eles testavam exames de sangue das pessoas, as pessoas estavam incrivelmente o sangue delas de pessoas velhas, para vocês terem uma ideia, sei lá, a pessoa tinha 20 anos e ela fez o exame de sangue e parecia que ela tinha 60 anos, pelo fato dela dormir menos. Então, assim, se você não pensou no sono ainda como um ponto importante, de verdade, eu quero que você olhe para isso, tá? Porque vai ser muito importante. Ele fala a quantidade de sono lá, ele fala dicas de sono também para você, como você dormir melhor, dá algumas sugestões, então leia essa parte. Saúde emocional e suplemento, gente, é um ponto que no final do livro, eu estou caminhando para o final aqui também do nosso review aqui, é um ponto que eu gostei muito dele ter colocado, porque ele colocou a vida dele ali no final do livro, sabe?
ele contou situações dele, ele trouxe pontos que muitas vezes os médicos acabam não trazendo muito quando o médico não é voltado da área de saúde emocional, né? Então, ele fala sobre problemas que ele teve de depressão, ele conta ali situações que ele ficou internado, então, como que isso influenciou na vida dele como um todo. No final, ele até faz umas perguntas, faz uns questionamentos, do tipo assim, beleza, eu quero viver mais, mas para que eu quero viver mais, né? Qual que vai ser o propósito de eu viver mais, né? Eu tô aqui falando, a gente tá falando o tempo todo aqui de tempo de vida, de tempo de saúde e tal, mas e daí? Né, e não vamos ver, na hora que a gente chegar lá, o que vai fazer diferença mesmo na vida da pessoa, né? Então, ele traz no final bem no finalzinho ali, ele traz essa explanação, e eu fiquei até emocionada, assim, de ver a história dele, de ver a realidade que ele tava, e me deu, assim, mais motivação, sabe? Deixa eu compartilhar isso com as pessoas. E, gente, é muito bom quando você entra no flow, sabe? Quando você pega o negócio, você fala assim, é isso, o que eu posso fazer, o que eu posso aprender com isso, como que eu posso compartilhar com as pessoas. Não é tudo que você vai sair amanhã fazendo, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente tem essa clareza, mas a gente, um pouquinho melhor por dia, então se a gente pegar um pouquinho hoje, se a gente pegar um pouquinho amanhã, a gente vai melhorar e vai conseguir alcançar ali os nossos objetivos, né? Então eu quero deixar essa mensagem final para você, né? Se você gostou desse livro, se você gostou desse vídeo também, curte aí, compartilha para outras pessoas poderem se conectar e ver esse conteúdo, mas mais do que isso, leia o livro, escreva nos comentários, me chama nas redes sociais aí para a gente poder conversar sobre ele, porque eu quero compartilhar mais, né? Eu quero olhar pelo olhar de vocês aí, essa parte da longevidade. Obrigada por ter assistido e até a próxima.